No vídeo de hoje, a gente vai continuar aquela nossa playlist sobre como avaliar um exame. E a gente vai fazer isso dessa vez desse cara aqui, ó, do ombro. Então vamos ao vídeo. Para todos que estão chegando aqui agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas relacionados à radiologia musculoesquelética, que é a área nobre da radiologia. Então, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo para receber um aviso sempre que eu postar vídeos novos. Como eu falei, a gente vai discutir sobre o ombro dessa vez, pessoal. E o ombro, ele é uma das articulações que, na minha opinião, tem a curva de aprendizado mais difícil. São muitos detalhes, né? São pequenos detalhes relacionados à sutileza das rupturas e também, principalmente, ao aprendizado ali sobre como lidar com o lábio da glenoide. Então a gente vai propor um método, como sempre, um caminho a ser seguido para não ficar perdido na avaliação do exame. Então vamos lá, passando para o exame, o que a gente tem é o seguinte. Ideal, pessoal, a gente começar a avaliação do ombro pelo plano sagital. Ele é a sequência mais anatômica para a gente entender rapidamente tudo o que está acontecendo no ombro do paciente. Então eu faço dessa maneira, ó. Eu sempre começo a avaliação pelo plano sagital e eu vou lá atrás nos ventres musculares. E aí a gente pode usar o ombro dessa maneira, ou eu sempre fui acostumado a ver o ombro dessa maneira. Então percebam que não me interessa qual lado que é, né? E do jeito e como ele veio do Pax para mim, né? Eu sempre estou acostumado, e eu posso fazer isso aqui, virar o exame do jeito que eu quiser, né? Eu sempre estou acostumado a ver o ombro dessa maneira. E que maneira que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: eu sempre estou acostumado a colocar esse cara aqui, que é o processo coracoide, eu estou acostumado a colocar ele na minha esquerda. E aí, por que que eu sempre faço isso? Porque quando eu identifico o processo coracoide, eu automaticamente sei que isso aqui é anterior e isso aqui é posterior. Portanto, se eu sei que isso aqui é anterior, eu vou saber que esse ventre muscular aqui que está anterior é o ventre muscular do subescapular, esse cara aqui vai ser o ventre muscular do supraespinhal, esse cara aqui do infraespinhal e esse aqui o redondo menor. Isso é extremamente importante de eu fazer logo no começo, pessoal, porque com isso eu já vou conseguir identificar os tendões, né? É só eu seguir, né? Então, se eu estou aqui nos ventres musculares e junções miotendíneas, se eu seguir, eu vou vindo em direção à cabeça humeral, né? E aí, com isso, eu vou ver a formação dos tendões aí do manguito rotador. Então, vejam lá. Todo esse cara aqui é o subescapular, esse cara aqui é o tendão do supraespinhal, esse cara o do infraespinhal e aqui embaixo o redondo menor. E aí, com isso, pessoal, a gente consegue entender que há um local onde o manguito rotador, que de fato o nome manguito tem a ver com uma manta, tem um local onde o manguito rotador ele é descontínuo, que é no famoso intervalo do manguito rotador, que é bem aqui onde eu estou sinalizando e que nesse local aqui está passando um cara que é extremamente importante a gente identificar logo agora também, que é o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, com isso, pessoal, se eu venho, né, lá de trás, de novo, identificando os ventres musculares, é só eu seguir, que daí eu sei mais ou menos aonde eu vou estar em cada um dos tendões. Então a gente sabe mais ou menos que, como eu disse, né, o manguito rotador é uma manta, os tendões eles se juntam, né? Então a gente sabe que não existe exatamente uma divisão anatômica, um ponto onde eu posso com certeza dizer aqui está começando o infraespinhal, aqui está terminando o supraespinhal. Mas a gente sabe que mais ou menos os primeiros 1,8 a 2 centímetros do tendão da cabeça longa do bíceps para trás, a gente sabe que está relacionado ao supraespinhal. Daqui para baixo, a gente sabe que está relacionado ao infraespinhal, e lá embaixo fica fácil a gente ver o tendãozinho do redondo menor. E aqui toda a tuberosidade menor do húmero fica ocupada pelo tendão subescapular. Então, com isso, eu consigo ter rapidamente uma noção muito boa, muito anatômica do que está acontecendo ali com aquele ombro do paciente, não é isso? Então, feita essa avaliação inicial, aí sim a gente passa para fazer a correlação entre o plano coronal, né, que está aqui, com o plano sagital.
e vejam como as coisas vão começar a fazer sentido. Então, ó, eu começo sempre do anterior e aí eu vou estar aqui passando em cima do tendão subescapular, eu vejo as fibras do tendão subescapular. Nesse momento, essa visualização do tendão subescapular me ajuda muito pouco no plano coronal, mas tudo bem, não é o objetivo aqui nesse plano, né? Então eu vou seguindo e a primeira coisa que eu preciso identificar aqui, pessoal, que é muito importante, é esse cara aqui, ó, que é o tendão do bíceps, né? Então veja o bíceps saindo ali do tubérculo supraglenoideu, ele está fazendo a curvinha, vejam o bíceps na porção extra-articular, né? E é importante demais eu identificar essa anatomia aqui, ó, porque eu sei que o que aparecer aqui nos próximos cortes indo para posterior vão ser fibras do tendão subescapular. Então isso aqui, ó, já são fibras do tendão subescapular. E essa é uma região que é muito propícia para rupturas. Então eu preciso avaliar essa região com muita atenção. E eu vou seguindo para trás, pessoal, eu vou vendo então todas fibras do tendão supraespinhal. Então percebam que uma leve heterogeneidade de sinal, especificamente onde o tendão faz curva, é normal e eu não posso me estressar com isso, senão não vai existir um ombro normal na nossa frente. Continuando para posterior, a gente já vai para a transição do supraespinhal com o infraespinhal. E aí, pessoal, praticamente o plano coronal já fica ruim para eu avaliar o infraespinhal. Eu vou terminar de avaliar ele lá no plano axial que a gente vai ver já já. Mas, então, o que a gente aprendeu? Que o plano coronal ele é muito, muito bom para a gente avaliar o tendão supraespinhal. E vocês estão percebendo uma coisa? Vocês estão vendo que a todo momento eu estou janelando a minha tela, né? Então eu estou assim, ó, eu estou lá, passo um corte, dou uma janeladinha. Passo outro corte, janelo mais um pouco. Isso é uma mensagem extremamente importante em exame de músculo esquelético, pessoal. Você tem que estar sempre janelando a imagem para extrair ou para deixar ela de uma maneira que fique adequada para você avaliar a estrutura que você está vendo. Então não adianta usar uma janela única e fazer a avaliação de uma maneira estática, né? Você está sempre tendo que, ó, como eu disse aí, janelando, tá? Então atente-se a isso, é um ponto muito importante. Como eu disse, o plano coronal é extremamente útil para a gente avaliar o tendão supraespinhal e a nossa avaliação está praticamente feita. O plano coronal é extremamente útil ainda, pessoal, para a gente avaliar esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, é o lábio superior, tá? Então, esse cara aí, a gente vai avaliar de uma maneira muito boa aqui no plano coronal. E eu espero, pessoal, que ele seja aqui, ó, uma figura de um triângulo e, né, razoavelmente triangular e razoavelmente preto e homogêneo, né? É claro que eu estou salientando aí o razoavelmente porque a gente sempre aceita algum grau de heterogeneidade e a gente obviamente não espera que seja uma figura geométrica perfeita, um triângulo, tá? E eu faço essa avaliação do lábio superior, pessoal, mais ou menos aqui, ó, às 12 horas, né? Então eu vou voltar aqui no plano coronal para falar uma localização extremamente importante da gente ter aqui no ombro, que é isso aqui, ó, como que eu avalio, né, a glenoide. Então, a glenoide, olhando ela em face, né, que é essa visualização aqui que a gente está vendo, olhando a glenoide na cara dela, a gente vai ter que aqui em cima são 12 horas, aqui embaixo são 6 horas, aqui na frente são 3 horas e aqui atrás são 9 horas. Então, com isso eu consigo me localizar na glenoide, né, utilizando horas. A gente do músculo esquelético adora horas, né? Então a gente usa bastante isso. Mas eu também posso definir quadrantes. Então esse é o quadrante antero superior, esse é o quadrante antero inferior, esse é o quadrante póstero inferior e esse é o quadrante póstero superior. Então tudo isso para dizer o seguinte, eu estou avaliando, pessoal, no plano coronal, o lábio das 12 horas, ou seja, o lábio da região superior. Ali está próximo ali das 12 horas, porque o corte está com uma leve inclinação, né? Percebam que está levemente inclinado, mas é mais ou menos esse lábio aqui, ó, das 12 horas que eu estou avaliando. E eu espero, então, como eu disse, pessoal, que ele seja preto, né? E razoavelmente triangular. Isso é extremamente importante a gente começar a avaliar o lábio aqui, pela porção superior. Se ele tiver anormal aqui, aí a gente vai interpretar como uma lesão, né? Como que seria uma normalidade? Se ele tivesse, por exemplo, um traço de alto sinal nele, mas que viesse em direção à substância labral e não um pequeno tracinho que acompanhasse
acompanhasse a cortical superior da glenoide, porque aí eu pensaria que fosse uma variante anatômica, tipo um sulco sublabral, né? Então as lesões tendem a ser traços de alto sinal que transfixam a substância labral, tá? Isso então eu pensaria numa lesão labral superior, o famosíssimo SLAP, né? Então, pessoal, passando aí para o terceiro plano anatômico importante, que seria o plano axial. Então, aqui no plano axial, a gente vem sempre de cima para baixo, né? E com isso, a gente avalia essa região aqui da cabeça humeral, que é extremamente importante eu prestar atenção nela, que é a região mais superior. É aqui, pessoal, é aqui que a gente dá os diagnósticos de Hill-Sachs. Então, eu sempre vejo de cima para baixo, porque aqui em cima eu espero que a cabeça humeral seja perfeitamente esférica. Se ela tiver, por exemplo, amassada, tiver uma amassadinha nela aqui em cima, eu já vou ficar esperto e pensar que há ali uma deformidade, uma impactação. Mas seguindo aqui no nosso protocolo básico, no plano axial, pessoal, eu consigo avaliar de uma maneira muito boa os dois tendões aqui, tanto o subescapular na frente quanto o infraespinhal lá atrás, né? E eu vejo eles de uma maneira muito boa no plano, no eixo longo deles, né? Então eu consigo ver todo o tendão subescapular se inserindo na tuberosidade menor e consigo ver, pessoal, todo o infraespinhal ó, se inserindo aqui também na tuberosidade maior, tá? Então eu termino a avaliação dos tendões aqui no plano axial, avalio, já aproveito também e vejo muito bem aqui o tendão do bíceps, da cabeça longa do bíceps na porção extra-articular dele, não é isso? E aí aqui eu termino também, pessoal, a avaliação das outras porções do lábio da glenoide. Então vejam lá, eu consigo ver a porção anterior e a porção posterior do lábio. Esse lábiozinho aqui ele tem uma variante anatômica bem interessante, ó, em que há um destacamento focal do lábio e depois ele gruda de novo. Então isso aqui é uma variante anatômica, um forame sublabral, né? E esse cara aqui, para a gente não confundir, não existem dois lábios. Esse cara aqui, ele é o ligamento glenomeral médio. Percebam que ele vem e se insere na porção interna do subescapular. Então esse é o glenomeral médio, né? E percebam, pessoal, que eu espero que o lábio da glenoide ele seja razoavelmente triangular e preto também, né? Nas outras regiões, não é só na margem superior. Mas esse razoavelmente triangular é bem razoável mesmo, porque eu posso aceitar, por exemplo, esse lábio aqui. Ele não está exatamente um triângulo, ele está aí poligonal ou parecendo um losango, né? Mas eu aceito isso como normal, ele está bem pretinho, bem homogêneo, né? E aqui estão as cartilagens da articulação glenomeral, que dificilmente a gente vai ter lesão ou conseguir identificar lesões, a não ser que o paciente tenha de fato osteoartrose da articulação glenomeral. Feito isso, pessoal, praticamente a gente avaliou as estruturas importantes aí principais do ombro, né? Aí resta a gente dar sempre uma olhada no T1, não é isso? No final, como eu faço lá no joelho, aqui também no final dou uma olhadinha no T1 e vejo então trofismo dos ventres musculares, né? Se tem lipossubstituição, se eles estão bem, se eles estão de tamanho e volume e intensidade de sinal habituais, conservadas, dou uma boa olhada na medula óssea, né? Nos planos adiposos, tem uma sequência extremamente anatômica, né? E por fim aí, antes da gente encerrar a avaliação do exame, eu dou uma olhadinha aqui na articulação acromioclavicular. A gente pode fazer isso inclusive utilizando as duas ponderações, né? O T1 e o T2 com supressão de gordura, para a gente ver se não tem padrão de edema, se não tem uma lesão cística junto dessa articulação. Então, pessoal, esse aí é basicamente o protocolo que eu sigo na avaliação dos exames de ombro. Então, com isso a gente vai identificar as lesões tendíneas e principalmente a gente vai ter um método, um jeito de identificar as lesões labrais. Então, no vídeo de hoje era isso, espero que tenha ajudado. Me deixa aí nos comentários se você conseguiu melhorar a sua avaliação do ombro utilizando esse método e a gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.